Olá a todos. Conforme já apresentado pela minha colega de pós-graduação, Alexa Micaela, na primeira parte deste seminário sobre meninges, eu sou Carlos Martins, mestrando em Neurociências pela Universidade Federal de Santa Catarina e também membro do Laboratório de Autoimunidade e Imunofarmacologia, LAIF, campus Araranguá. Bom, irei agora apresentar a segunda parte do seminário da disciplina de Neuromorfologia com o tema líquor. Pois bem, de modo que esta apresentação ficasse mais organizada, resolvi então subdividi-la em subtópicos, tais como líquor, líquido cerebroespinhal, circulação licórica, ventrículos, forames, absorção do líquor, correlações anatomoclínicas, hidrocefalia, meningite e também fazer algumas considerações durante esta apresentação. Antes de mais nada, é importante destacar que o encéfalo e a medula espinhal são estruturas delicadas e, portanto, elas necessitam de uma maior proteção. Esta proteção ela é dada de duas formas. A primeira, por um envoltório ósseo rígido, que é a cavidade craniana, protegendo o encéfalo, e o canal vertebral, que protege também a medula espinhal. Além disso, no interior desse revestimento ósseo, ela é protegida ainda pelo líquido céfalo-raquidiano, também chamado de líquor, ou de líquido cerebroespinhal. Esse líquido ele apresenta algumas características importantes, como o fato de ser incolor, límpido e translúcido, ou seja, transparente. É importante destacar ainda que o líquor envolve todo o sistema nervoso central, portanto, é descrito na literatura como um fluido aquoso que ocupa o espaço subaracnoide e as cavidades ventriculares. Esse líquido é constituído por água, proteínas, glicose, linfócitos e hormônios. Ou seja, é uma composição parecida com o fluido que banha as células do encéfalo. Bom, como já dito anteriormente, esse líquido aquoso e claro, produzido por projeções da meninge para dentro dos ventrículos, chamados de plexos coroides ou corioides, eles são uma região altamente vascularizada, circula pelos ventrículos, pelo canal central da medula e no espaço existente entre as meninges. O espaço subaracnoide é o nome que é dado para essa área de circulação. Então, dito isso, ressalta-se que a função primordial do líquor é a proteção mecânica do sistema nervoso central. Então, dessa forma, qualquer pressão ou choque exercido sobre essas regiões que possuem a proteção licórica será então amortecida e será também evitado danos mais graves, né? Ou seja, vai haver uma distribuição de igual modo dos pontos que foram atingidos ou que serão atingidos, servindo assim como uma barreira protetora. Mas, além de sua função protetora mecânica, né, do encéfalo, em torno do qual forma um verdadeiro coxim líquido, o líquor apresenta outras funções, como, por exemplo, a manutenção de um meio químico estável do sistema ventricular por meio da troca de componentes químicos com os espaços intersticiais. Outra função do líquor é a excreção de produtos tóxicos ao metabolismo das células do tecido nervoso, então ele vai fazer também essa excreção, e também funciona como um veículo de comunicação entre diferentes áreas do sistema nervoso central, né? Um exemplo claro disso são os hormônios, que são produzidos no hipotálamo e também que é produzido no sangue, mas também no líquor, podendo agir sobre regiões distantes do sistema ventricular. Além disso, em várias regiões do espaço subaracnoide, formam-se locais que contêm uma quantidade maior de líquor, pelo afastamento existente entre a pia mater e a aracnoide, que são essas camadas, né? E essas regiões elas são chamadas
de cisternas. E existem vários tipos de cisternas, e existem várias cisternas, no caso. A primeira delas é a cisterna lombar, que localiza-se abaixo da medula espinhal. É frequentemente usada para punções lombares, por apresentar pouco risco de causar alguma lesão ou algum prejuízo nervoso. Existem ainda a cisterna cerebelomedular ou magna. Ela se limita anteriormente, né, pelo bulbo e também pela abertura mediana do quarto ventrículo. É importante lembrar e ressaltar que essa cisterna ela também é utilizada para punção quando a cisterna lombar apresenta, por exemplo, algumas contraindicações. Além dessa, existe a cisterna cerebropontina, que contém em seu interior os nervos facial e vestíbulo coclear. Além disso, essa artéria ela fica localizada em uma região antero-inferior cerebelar. Ela se limita posteriormente por uma área do cerebelo, né? Ou seja, pelo flóculo do cerebelo. Já a cisterna pontina, elas são anteriores, respectivamente, à ponte e também à fossa interpendicular. A cisterna ambis, ou também chamada de superior, ela contém a veia cerebral, a veia magna, e seus ramos, e encontra-se em posições superiores ao verniz cerebelar. Elas estão localizadas posteriormente ao mesencéfalo e inferior ao esplênio do corpo caloso. E por último, a cisterna optoquiasmática, como o próprio nome já diz, ela se situa em torno do quiasma óptico. Depois dessas colocações, para que possamos entender um pouquinho sobre o percurso seguido pelo líquor, né, ou seja, qual o trajeto que o líquor percorre, desde a sua produção até a sua absorção, é importante entender quais são as áreas que estão envolvidas, né? Então, primeiramente, nós dizemos que ele é produzido no primeiro e no segundo ventrículo, ou seja, o líquor parte dos ventrículos laterais, onde é produzido em maior quantidade, para o terceiro ventrículo, por meio dos dois forames interventriculares, que também são chamados de forame de Monro. Assim, esse líquido produzido nessa região irá passar pelo aqueduto cerebral para chegar ao quarto ventrículo e daí passa por orifícios e flui para o espaço aracnoide, né? Esse que passa banhando todo o encéfalo e também a medula espinhal. Vale ressaltar que essas aberturas elas podem ainda ser chamadas de luscas ou de meninge. E também elas estão envolvidas tanto na medula espinhal quanto no cérebro, tanto direito quanto esquerdo. Existem 4 cavidades do encéfalo revestidas de tecido ependimário, que contém líquor e são chamados de ventrículos, né? Inicialmente, podemos observar ventrículos laterais 1 e 2, mas os ventrículos, mas é importante também destacar que os ventrículos eles são como marcas, ou seja, na fase adulta da natureza tubular do tubo neural e também na fase embrionária. Essas marcas elas surgem porque o tubo neural dá origem ao encéfalo no meio de uma expansão de extremidade superior e ao fazer isso surgem algumas cavidades que são chamadas de ventrículos, né? Eles são em número de 4 e podem também ser vistos no interior do cérebro, do diencéfalo e do tronco cerebral, quando se faz cortes no encéfalo. Quais são esses 4 tipos, então? Existem os 2 ventrículos laterais, que se situam próximos ao plano mediano de cada hemisfério cerebral, esses que se chamam ventrículos 1 e 2. Eles são em sua parte posterior, desde a porção central do lobo frontal até a sua parte posterior, a porção central do lobo occipital. O terceiro ventrículo, então, que tem forma de fenda e se encontra em 2 metades laterais do tálamo, no centro do diencéfalo, e o quarto ventrículo, que está situado em sua porção posterior, próximo ao cerebelo, e em sua porção anterior, próximo à ponte e também ao bulbo. Ambos os ventrículos laterais fazem
comunicação com o terceiro ventrículo por meio do forame interventricular ou forame de Moro, conforme já mencionado, localizado na região anterolateral do terceiro ventrículo, um para cada ventrículo no caso. Já este continua num pequeno canal que passa por todo o mesencéfalo, né, daquele do cerebral ou de Sylvius, se ligando assim ao quarto ventrículo. Por fim, no quarto ventrículo existem os orifícios pelos quais esse líquido passa, né? Então, só um resumo, basicamente. É importante também lembrar que, além dessas aberturas, existe as aberturas laterais e também a abertura mediana, né? Por outro lado, o líquor ele é absorvido pela circulação sanguínea através das granulações subaracnoides presentes nos seios meníngeos, como podemos ver na imagem. Ali, nas duas formas de granulações aracnoides. Então, é ali que o líquido é absorvido. Além disso, é importante lembrar que o líquido ele é derivado também para a veia jugular interna e também a circulação do líquido ela é lenta. Eu trouxe então um pequeno vídeo para a gente poder observar como que ocorre essa circulação licórica, né, tanto na medula espinhal quanto no cérebro. Então, como podemos ver e observar, há aqui a circulação do líquido nessas estruturas. De acordo com a literatura atual, existem também algumas patologias que estão relacionadas, né, ou que envolvam o líquor, como, por exemplo, a hidrocefalia e a meningite. A hidrocefalia ela ocorre quando, de alguma forma, há um aumento da pressão na superfície do encéfalo ou da medula e a circulação do líquor é, então, bloqueada. Porém, há uma exceção. Qual que é essa exceção? Nos casos de tumores do plexo coroide, não é comum acontecer, mas também pode acontecer. Nesse caso, não há um bloqueio, mas pode sim ocorrer a hidrocefalia. Além disso, a hidrocefalia ela pode ser também, no caso da congênita, ela pode ser comunicante ou não comunicante. Isto é, vai depender se vai haver a transmissão ou não do líquido entre os ventrículos e os espaços subaracnoides. A doença meningite nada mais é que uma infecção das meninges. Então, como existe líquor no espaço subaracnoide, uma ruptura meninge, seja por etiologia traumática ou por outras causas, pode então provocar uma fístula, né, uma fístula desse líquor, chamada também de fístula licórica. Nesses casos, vai haver uma saída de líquido e, ao mesmo tempo, vai haver uma contaminação com possibilidade de infecção, que são chamadas meningites. Isso se dá através de sinais meníngeos, ou seja, anormalidades no líquido, como, por exemplo, cor turva, presença de elementos estranhos, entre outros, o que vai ser ou não determinado o diagnóstico da doença, no caso da meningite. Bom, gostaria ainda então de fazer algumas considerações. No caso, o líquor ele exerce um papel de proteção, né, nutrição e suporte do sistema nervoso central, protege o cérebro de mudanças de pressão decorrente da respiração, posturas, líquidos e também de exercícios regulares ou invariável. Ele vai também através do transporte de nutrientes, né, metabólitos, neurotransmissores e substâncias, desempenhar importante papel na manutenção do equilíbrio, principalmente do equilíbrio iônico, e vai fornecer ainda um ambiente estável, né, fundamental para a função neuronal, atuando como, por exemplo, uma forma de equilíbrio, já que certas afecções envolvem o sistema nervoso central também. Essas, então, foram algumas das referências das quais eu utilizei para esta apresentação.